Oi, gente, boa noite. Vamos lá, essa aqui é a aula de resolução de exercícios, né? E aí, o que eu vou fazer, dessa lista 9, como eu tinha dito, ela tem exercícios que vão até o final do curso. Além de técnicas de demonstração, que foram as duas últimas aulas, tem a das próximas duas, que são indução e relação de recorrência, tá? Então, dessa lista daqui, dessas duas últimas aulas, pelo que eu estava vendo, são os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa série só está falando para rever os exercícios feitos em aula, né? Porque pode ser que tenha algum que... Eu vou até aumentar o zoom que tá baixo aí, né? Exercícios que foram feitos na aula, para vocês reverem e tal. Talvez até seja bom desses aqui que a gente viu na aula, vocês tentarem fazer com uma técnica diferente, isso pode ajudar bastante, tá? As outras questões, que são 8, vocês vão ver que são tudo por indução. Eu até já postei o gabarito, né? Não sei se vocês já chegaram a abrir para ver, mas isso aqui são coisas da próxima aula, tá? Indução, relação de recorrência, essa 10, 11, é tudo indução, 12, 13, relação de recorrência também, 17, 18, também acaba aqui. E essas últimas são muito interessantes. Essa aqui a gente vai ver daqui a 4 aulas, sei lá. Enfim, a gente vai chegar lá, tá? Bom, além... Então, o que eu quero fazer? Eu quero passar aqui pelas essas questões até a 6, tá? Então, acho que não vai tomar muito tempo. Além disso, eu postei já a próxima Avion, Avion 5? Acho que é 5, né? Já não lembro o número. Mas é uma Avion que tem 3 questões que eu acabei de fazer, agora há pouquinho tempo. E tem questões sobre triângulo de Pascal, tem questões sobre princípio multiplicativo, e tem uma outra questão que é sobre técnica de demonstração, né? Eu fui até bondoso, eu coloquei lá para vocês provarem utilizando uma técnica lá que foi a por contradição. Eu até disse uma coisa que vocês tinham que fazer, e isso vale ponto, claro, né? Esses olhem com calma, o prazo de entrega eu botei bem longo, vocês têm até domingo da semana que vem para entregar, porque parece que vocês têm atividade para entregar, não sei se só agora, mas depois também, enfim. Foi até da outra turma que me pediram para botar um prazo um pouquinho maior. Mas aí vocês fiquem atentos a esse prazo aí, tá? Bom, vamos lá. Essa lista eu vou falar sobre as técnicas que a gente viu, que foram 4. Quais foram as 4 técnicas que a gente viu? E como vocês sabem, vale ponto, hein? A participação de vocês aí. Tem Indução, contrapositiva, contradição e a outra lá. Outra lá, qual a outra lá? Pô, esqueci a última indução, não sei. Né? Não. Não? Não, indução a gente nem viu ainda. Ah, é. Boa. Casos. De Contrapositiva. casos. Isso, Brenda. Contradição. Contrapositiva. Contradição. Mas quais? Tem aquela dos casos, eu não sei o nome exatamente. Qual é esse nome aí, gente? É por casos, né? Por casos. Só isso? E direta. Né? Direto já Isso. falaram? Não. Não. Isso aí. A gente viu essas 4 aqui, tá? Então, antes da gente entrar nos exercícios, me lembre um pouco como é cada técnica dessa. Então, a contrapositiva é essa primeira que eu coloquei. A contrapositiva você pega tipo assim, você tem uma coisa, P, então o quê? Você pega menos Q e vai trabalhar com menos Q. Então, o que você está dizendo é que a gente tem inicialmente uma coisa que, no caso, é a implicação. É isso que a gente quer provar. Tá? Então, é assim que se fala. É a implicação que a gente quer provar. Tá? Esse resultado, pela sua contrapositiva, o que é? É menos Q. Menos então... não. Não é menos, é não. Isso, A negação não Q. de Q. Isso. Então, não P. Implica em não Q. Isso, implica em não P, isso daí.
E o que significa essa expressão? Por que eu fiz essa substituição? Porque elas são equivalentes. Porque elas são equivalentes, isso daí. Se você prova uma, você está provando a outra. Se você prova uma expressão, então a outra já está provada. Mas por onde eu começo numa contrapositiva? Você começa Qual é o meu ponto de partida? É a implicação, é o não que. É o não que. Isso. Então, meu ponto de partida é o não que. É isso que eu tenho. Sim, você tem um não que, você tem que chegar no não que. Uhum, isso mesmo. Então, você tendo esse enunciado, né? Que no caso aqui é uma negação desse que, é nele que você tem. Eu até chamei bastante atenção nisso na aula. É somente com ele que você tem em mãos, você não sabe nada da sua consequência. Você só tem isso. É nela que você vai trabalhando para conseguir concluir a negação da causa P aqui. Certo? Ok. Na contradição você tem mais coisa Então, para trabalhar. a contrapositiva é mais ou menos isso daí. É importante que vocês tenham em mente, claramente, essas técnicas, né? Para, na hora que você vai tentar provar alguma coisa, você lembrar de cada uma delas e ver se com alguma você consegue ter um caminho melhor para provar o que você quer. Beleza, né? Agora, a demonstração por contradição. É P e não Q. Isso aí. Eric e Vinícius. P, E, não Q. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai falar que aquilo que... Você vai falar exatamente o contrário do que estava acontecendo e você vai chegar numa coisa que é impossível. E o que estava acontecendo? P, então o quê? É o enunciado que foi apresentado, que é a implicação. Sim, aí você vai falar então, que... você vai falar que essa implicação é falsa, ela não é verdadeira. Então, a negação dela é verdadeira. Isso vai concluir, então, que é a negação da implicação que é verdadeira. A negação Só que da você implicação, vai chegar numa contradição. A negação da implicação é essa conjunção. E está claro por quê? Por que a Sim. negação da implicação é essa conjunção? Porque, por exemplo, posso usar exemplo? Não. Não! Eu não sei explicar então. Porque o quê? Porque é equivalente? O que é equivalente? A implicação do que é equivalente à disjunção do que e não, do P e não que. É isso que está escrito aí, né? Não é equivalente. Que é equivalente. Não, a negação é equivalente. É a negação que é equivalente. Mas por que a negação da implicação é equivalente a isso? Isso que eu perguntei. Porque a negação seria que o negócio está errado e... Negócio? O que é um negócio? Não, é que na contradição, essa demonstração que tu faz da contradição tem que dar errado, né? Então, por isso que... Não, mas ainda nem estou olhando a contradição, a técnica em si. Só estou comentando sobre a negação da implicação. Então, é porque... O Vinícius colocou aí no chat. Pela lei de De Morgan. Tá, pela lei de De Morgan a gente consegue justificar isso, mas onde exatamente? Então, eu posso provar por tabela verdade também, né? Porque, tipo assim, toda vez que P for verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Ali na primeira coisa, P então o quê? A negação disso é P ser verdadeiro e Q ser falso. Então, se P acontece, Q não acontece. É justamente o contrário de P acontecer e Q não acontecer. Pronto. Mais ou menos, porque você falou se P acontece, Q não acontece. Isso que você está falando, em outras palavras, é uma implicação que você estaria dizendo. Então, você está falando P acontece, Q não acontece. É mais ou menos isso que você falou. Entendi, tá. Você quase chegou lá. Fala, Roberto, você ia falar alguma coisa. A implicação, ela é
ela assume um valor falso quando a consequência tem valor falso. Ela sempre vai assumir quando a consequência tem um valor falso e a... Não, peraí, desculpa. Tá certo se você falar, só faltou concluir. E aí o primeiro item for verdadeiro ou falso, fazendo com que os dois sejam falsos. Eu acho que não. Eu acho que eu tô cumprindo as tabelas. Desculpa. Fala aí, Vinícius. Você falou pela lei de Morgan, mas o que exatamente tem a lei de Morgan aqui? Hum? Não entendi não, Eric. Fala aí. Fala, Erivelto. Você levantou a mão. Vou falar que a voz tá um pouquinho ruim. Mas pela lei de De Morgan, porque essa implicação, se eu não me engano... Tá difícil de falar, vou escrever, peraí. Tá. Na verdade, o Logan meio que falou já aí. Então, isso que o Logan colocou, que vai ficar nega P ou Q, né? Isso se refere à equivalência da implicação. Então, a implicação é essa, é isso que eu quero provar se é verdadeiro. Se eu quero provar que isso é verdadeiro, é a mesma coisa que você provar que o que é verdadeiro é não P ou Q. Aí sim, juntando com o que o Vinícius colocou da lei de De Morgan, como você, nessa técnica, vai supor que essa informação aqui, essa equivalência, essa implicação é falsa, essa que é a sua suposição, então você também está supondo que essa disjunção também é falsa. Então você está supondo que o que é verdadeiro é a negação da implicação. A negação da implicação é a negação da disjunção. E a negação da disjunção é exatamente essa expressão aqui, pela lei de De Morgan. Então, você tendo, pela lei de De Morgan, né, que então você tem o que é verdadeiro, pela sua suposição, não é a implicação, mas sim a sua negação. E a negação é isso que está aqui. Negação da disjunção. Essa daqui você vem para cá, então, pela lei de De Morgan. Então, essa expressão P e não Q se refere à negação da implicação. Tá? E o porquê? Porque pela lei de De Morgan você tem a negação da disjunção e a disjunção é justamente a equivalência de uma implicação, não P ou Q. É ela que você vai negar para você ter, então, a sua suposição inicial de que o que está valendo não é a implicação, mas a sua negação. E a sua negação é justamente ter a hipótese acontecendo e a consequência não acontecendo. E aí é assim que você vai basear a sua demonstração. Diferentemente da contrapositiva, que você só tinha que trabalhar com a negação da tese, né, da negação de Q, e concluir a negação de P, aqui você tem que ir trabalhando nessas duas coisas, tanto P acontecendo, quanto a negação de Q acontecendo. Isso você vai chegar no absurdo, tá? Num furo lógico. Esse furo não vai ser pelo passo a passo que você vai ter após ter essa escrita. Uma vez que você tem essa conjunção, tudo que você vai fazer está correto. Mas em algum momento você vai ver que deu um absurdo, então é porque essa hipótese está errada. Se essa hipótese está errada, de P e não Q acontecendo, então o que está certo é a negação disso. A negação disso daqui. A negação disso daqui é a negação disso que está aqui.
então o que está correto é justamente a implicação. Ok? Entenderam o que eu falei? Sim, senhor. Então, essa aqui é a técnica que você tem que usar quando se pede para provar a contradição, quando você quiser provar algo por contradição. Aqui a gente vai ver alguns exemplos disso. Ou um ou dois só, são poucos. Como é que é a demonstração por caso? Oi? Contradição, basicamente, eu pego a implicação que eu tenho, nego ela e falo que essa negação é verdadeira. Isso. E aí, nessa Isso aí. negação, eu tenho que chegar a uma coisa impossível, contraditória. Isso aí. Tá. Demonstração por casos. Como é que funciona essa técnica aqui? Isso aí, Vinícius. Quando você divide todas as possibilidades em casos, demonstra cada um deles. E o que significa dividir todas as possibilidades? Você... Como assim? Se você tem as possibilidades, você divide elas. Tipo Por exemplo, se você está trabalhando com números e é uma Ah. questão sobre números pares e ímpares, você divide os números em pares e ímpares. E você demonstra porque que par e par é porque dividir é um termo que a gente usa para poder ter uma quantidade, você quer dividir por uma outra quantidade. Então, né? a interseção dos casos tem que ser, tipo assim, vazia. Nenhum caso pode estar dentro do outro. E, não, para provar pode, né? Mas, idealmente, a interseção deles tem que ser vazia e a soma deles tem que dar a quantidade total de casos possíveis, não é? É mais ou menos o que o Logan e que o Eric colocou aí. Isso é separar em casos. Então, essa divisão não é divisão quando você pega um número e divide por outro, né? Mas é essa separação em conjuntos, particionar em casos, tudo bem. É quando você consegue ter uma separação em casos, e aí você vai tratar cada caso separadamente, como o Vinícius colocou no texto ali, e para cada caso você vai utilizar a técnica que você quiser. Beleza? Fala, Gabriel. Professor, agora que eu parei para pensar, pode ter interseção dos casos, né, quando for provar. Eu posso ter Pode, interseção não tem nesses problema casos. não. É só em probabilidade que vai ter caso a mais, né? Mas para provar não tem problema, desde que esteja bem justificado, que esteja bem justificado, né? Tá bom. Qual é a diferença disso de você separar em casos pela a biimplicação, como o Paulo colocou? Por exemplo, você tem a ida e tem a volta, né? São casos que você tem que tratar separadamente, certo? Que é um pouco diferente até, né, de você pensar em... O enunciado é diferente, né? A biimplicação... O enunciado acaba sendo duas coisas, né? É uma conjunção, né? É uma conjunção de duas implicações. Então, você tem P implicando em Q e Q implicando em P. Então, essa separação de casos aqui que você tem que tratar. Os dois casos você vai tratar independentemente, certo? E aí, cada um deles você vai utilizar alguma dessas outras técnicas aqui, ou inclusive indução, que a gente ainda nem viu, vocês ainda vão ver, tá? Eu ia falar uma coisa, só que eu esqueci. Ah, tá, lembrei. Eu utilizei na aula alguns conceitos de um termo, né? Sem perda de generalidade. Vocês lembram disso? Sim. E por que apareceu? O que significa sem perda de generalidade? Quer dizer que aquele exemplo que você usou se aplica para qualquer caso, não é? Não é exatamente isso, não. Por conta de um detalhe que você falou, que aí introduziu um erro. É para todos os casos e não qualquer caso? Equiláteros? Oi, Eric. Era aquele exemplo dos triângulos equiláteros? É o exemplo do A e B, e tipo, um é ímpar e o outro tem que ser par, e é indiferente qualquer ímpar, qualquer par. O exemplo que eu tratei isso foi um que eu lembro, né? Foi O da soma, de A A e B são inteiros com paridades opostas. E aí você queria falar alguma coisa em relação à soma deles. Ter paridade oposta
Aí beleza, né? Eles possuem paridade oposta. E aí a conclusão que você queria, né? A tese lá da sua implicação é que a soma deles era ímpar, né? Isso que você queria provar lá. E aí, logo no início da demonstração, eu falei, suponha, sem perda de generalidade, que A é par e B é ímpar. E aí que está a minha pergunta agora. O que significa sem perda de generalidade? Isso aqui, em português, eu não vejo muito aparecer essa sigla para isso, mas em inglês a gente vê muito nos artigos e tal. Without loss of generality, tá? Sem perda de generalidade. A gente usa muito isso. Por que eu posso utilizar, nesse contexto, nesse exemplo que eu falei, esse termo aí, sem perda de generalidade? Porque é indiferente o A ser par e o B ser ímpar, ou o B ser ímpar e o A ser par. É indiferente isso. E aí, entendeu por que você falou errado antes, Gabriel? Não. Não? É porque você falou, você pode tratar um exemplo e isso já vai ser geral o suficiente, é mais ou menos o que você falou. Eu falei que você pode usar um exemplo e esse Usar um exemplo serve para exemplo, qualquer caso. isso aí. Mas isso é errado. Porque eu não vou poder usar A ser par e B Porque não ser é ímpar, porque no exemplo. caso que B é ímpar e A ser par, justo. Entendi. Porque você escolheu arbitrário, podemos resumir assim. Então, quando você... sim, isso responde, Paulo, o erro que o Gabriel falou, né? Que escolheu arbitrário. Não, isso não responde o que o Gabriel falou, não. Eu não entendi o que você quis dizer, Paulo. Fala de novo. Porque eu escolhi o arbitrário? Na verdade, a gente não escolheu o arbitrário. Quando você toma... É arbitrário, mas dentro dessa propriedade do ACEPAR. Sem perda de generalidade. E sem perda de generalidade é quando você particulariza, mas não dá um exemplo, porque dar exemplo significaria você dizer A é 2, B é 3. Isso é um exemplo, entendeu? Mas você particulariza aos casos em que A é par e B é ímpar. Essa particularização é geral o suficiente porque o caso contrário, ou seja, A é ímpar e B é par, é análogo a esse primeiro caso. Entendeu? E aí, o que vocês têm que tomar atenção é que demonstração por casos é isso. Você tem casos. Então, você tem lá o caso 1, você tem o caso 2, você tem os casos para tratar. Por exemplo, aqui, né, você tem 2 casos para tratar. A bimplicação, né? Mas, às vezes, muitas das vezes, é necessário você tratar esses 2 casos separadamente. Se você tratar somente o primeiro caso, não quer dizer que isso é sem perda de generalidade e não precisa tratar o outro caso. Tá bom? Então, não confundam, porque sem perda de generalidade é quando você, eventualmente, teria casos para tratar, mas um outro caso é equivalente ao primeiro que você já tratou. Então, não precisa tratar. Cuidado com isso. Beleza? Entenderam o que eu falei? É basicamente quando a escolha dos casos é indiferente? Tudo bem. Isso. Tá bom, beleza, entendi então. É. Obrigado. O ponto é saber quando você vai saber que a escolha é diferente. Aí tem que ter um pouco de... Tem que ser percepção, né, da pessoa. Tem que tomar cuidado, tem que ver com atenção os exercícios aí. Beleza? Bom, um pouco dessa... Para responder essa pergunta aí, Logan, isso que você vai perguntar, né? É você meio que analisar onde esses casos são tratados. Voltando no exemplo que eu mencionei lá da aula. A é par, B é ímpar. Teria outro caso, que A é ímpar, B é par. Mas a aplicação desses 2 casos são
equivalentes, porque os dois você quer tratado na soma, e a soma é comutativa, então você pode alterar a ordem, não vai afetar o resultado. Então, esse exemplo foi muito simples. E foi muito simples de que é suficiente você tratar esse primeiro caso, não precisa tratar outro caso. Um exemplo que a gente precisaria tratar os dois casos separadamente, na última aula teve um assim. Deixa eu ver se eu lembro qual era. Não lembro. No penúltimo slide da última aula, tem lá um exemplo que eu falo de dois casos, e inclusive na aula eu falei sobre isso, que ali não caberia se falar sem perda de generalidade e não tratar outro caso. Você tinha que tratar os dois casos. Quem lembra do exemplo? Era a proposição 3, até. Proposição 3 da última aula. O que tem? Eu não provei aquela proposição lá, porém, eu separei em casos. E eu falei, aqui você tem que tratar os dois casos. Você não pode tratar um e dizer que o outro é sem perda de generalidade. Então, era o que tinha biimplicação. Não era de biimplicação, não? Antes. É antes desse. Isso aí que o Eric colocou. Ambos pares, ambos ímpares. É. Dois valores, x e y, eles têm a mesma paridade. E aí tinha uma consequência para você provar, que eu já não lembro qual era. Talvez é que a soma de dois com a mesma paridade é par. Sempre dá par. Talvez seja esse exemplo aí. Aí, bom, qual é a hipótese? X e Y possuem a mesma paridade. Então, quais seriam os casos? Ambos são pares, ambos são ímpares. Você tratar um caso em que ambos são pares, acabou a sua resposta aí? Não, porque tem outro caso que é diferente. Que a propriedade de ser par é diferente da propriedade de ser ímpar. E aí os dois elementos que você está tomando para saber como é a soma deles, no primeiro caso, eles são diferentes do segundo caso. Certo? Então, você tem que tratar separadamente. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Quero me alongar muito mais não, porque a gente tem exercício mesmo para ver, né? E tal. Mas acho que é bom a gente dar uma recapitulada aí nisso. E é bom vocês falarem também, né? Porque a gente aprende muito quando a gente está ensinando, quando a gente está falando, né? Por isso que eu quero que vocês falem. Para ver se a gente está sabendo também, né? A demonstração direta, como é que ela é? Ela foi a primeira, né? É por transitividade, né? Por transitividade, né? Na verdade, você Eu ia falar uma implicação só. Uma implicação, tudo bem. Mas para você chegar daqui até aqui, você vai por sequência. Não necessariamente. Não necessariamente você vai passar por transitividade, né? Não necessariamente você vai ter que vir de P para R, aí depois para S, e depois para Q. Muitas das vezes você não precisa disso, você já pode daqui vir direto para cá, utilizando alguma outra coisa, você já chega lá. Essa transitividade que tem aqui também pode haver na contrapositiva, não tem problema, né? Sim. Então, não precisa ter transitividade necessariamente, né? Mas o ponto é, a sua hipótese é P. É nessa informação que você tem que trabalhar e, claro, juntamente com outras coisas que você conheça de antemão, para concluir o quê? É isso, tá? Bom, esse aqui é o resumo dessas duas últimas aulas, né? Bom, indo para os exemplos, então. Mostrar por contrapositiva, eu estou até colocando aqui qual é a técnica, né? Que para todo n pertencente aos inteiros, você quer provar isso daqui. Então, veja, isso vai aparecer muitas das vezes, tá? Existe uma hipótese que ela não vai ser quebrada, ela vai continuar sendo satisfeita sempre, que é você quer provar algo que valha para todos os inteiros. Essa é a sua hipótese inicial, tá? Baseado nisso, você tem a implicação que você quer provar. Se 3
n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Fala, Eric. No final precisa escrever aquele negócio de fim da demonstração, sei lá. Você quer dizer colocar o quadradinho? É. Ou então colocar o C que é D, ou então colocar o que é D. Pode pôr, não precisa pôr, não estou aqui exigindo isso de vocês, não. Tá? É interessante você pôr quando você estiver escrevendo um artigo científico, alguma coisa que, às vezes, o espaçamento entre linhas é muito curto. Mas aqui eu não estou exigindo, até porque está dentro da resposta dessa pergunta aqui, né? Então está claro que a demonstração está acabando aqui. Então não precisa. Tá? Então, bom, a demonstração é por contrapositiva. Então, o que você tem que fazer primeiro é o quê? O que você tem que fazer primeiro? Uma dica que eu passei na aula passada. O que foi que eu falei na aula passada? Você tem que reescrever, né, professor? Isso aí, Logan, Gabriel, isso, reescrever. Então, é importante que você saiba o que você está fazendo. E é importante que eu saiba que você sabe o que você está fazendo. E como é que eu vou saber que você sabe o que está fazendo? É você pondo ali aquela reescrita mesmo, né? Então, o que você quer provar é o quê? Veja, isso aqui vai se manter, é a hipótese que não vai ser quebrada nessa implicação. Isso está fora da implicação, vai continuar satisfazendo isso. Para todo n pertencente aos inteiros, se n é par, então 3n mais 2 é par. Certo? Bom, antes da gente provar, ou, na verdade, a gente pode até já ver a prova disso, né? Porque essa aqui é a sua implicação. Então, você sabe que n é par. Você quer extrair alguma informação sobre 3n mais 2, né? Então, fala, Brando. É uma coisa que eu fico confusa desde quando eu aprendi isso. Se a minha contrapositiva der verdade, alguma coisa lógica, então quer dizer que a original também é verdade? Isso. E o porquê? Porque que negócio de implicação, né? A contrapositiva é equivalente à sua Equivalente, frase original. Equivalente. A gente sabe disso justamente por conta do que a gente viu na aula 2 do curso. É pelas expressões serem equivalentes. Então, a implicação, ela é equivalente à sua contrapositiva. A contrapositiva não é negação da implicação. É só um outro jeito de você escrever aquela implicação. Se você lembrar da aula passada, a gente montou a tabela verdade. E é pela tabela verdade que a gente sabe que elas são equivalentes. Então, aqui você tendo todas as interpretações, né? Você vai ter aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Enquanto a da contrapositiva, não que, não P. Então, você tem aqui não que, né? F, V, F, V, F, F, V. V, né? V aqui. Então, aqui você vai ter esse implicando nesse. Verdadeiro, aqui falso, aqui verdadeiro e aqui verdadeiro. Então, vê que essa expressão, ela tem essa coluna aqui, que tem exatamente igual a essa coluna que está aqui. Então, a gente tem que atende à definição das expressões serem equivalentes, que é para quando você tem, para qualquer interpretação que você tome, interpretação são valores A, P e Q. A qualquer interpretação que você tome, o resultado vai dar sempre o mesmo. Então, isso é o que define as expressões serem equivalentes. Por conta da implicação ser equivalente à sua contrapositiva, uma vez que você prova esse resultado aqui, você já provou aquele, porque as expressões dizem a mesma coisa. Tá? Beleza, Branda? Beleza. Era só aquilo que estava com dúvida. Tá bom. E aí, é isso que a gente quer agora. E aí, bom, a gente sabe sobre N ser par.
N é par, então quer dizer que N pode ser escrito como um múltiplo de 2 para sendo um K um arbitrário inteiro aí. Porque é um N qualquer, que tenha a propriedade de ser par. É só isso que ele tem que ter. Agora, o que par que ele é, eu não preciso me incomodar. Então é um 2K. E aí, sobre 3N mais 2, é 3 que multiplica 2K mais 2, porque o 2K é igual ao N. Então, você vai aqui ajeitando as contas, concluir que você tem também um número par como resultado. Porque você consegue escrever esse número como 2 vezes alguma coisa. E aqui acaba a demonstração. Claro, o completo é o que está escrito aqui, né? Só estou resumindo um pouco essa escrita. Vocês concordam que a demonstração por contrapositiva aqui, ela é mais fácil do que uma demonstração direta? Ou tem o mesmo grau de dificuldade de uma demonstração direta? Eu acho mais fácil o contrapositivo. É essa intuição que é importante que vocês tenham antes. Antes de começar a fazer. Aqui eu fui bom, coloquei, ó, mostra por contrapositiva, né? Então, eu já estou dando um caminho que vocês têm que seguir. Mas, fala aí, Gabriel. Se você prestar atenção, é muito mais fácil provar que o número par vai dar em outro número par. Então, por contrapositivo, acaba ficando mais fácil. Mas não é fácil também você mostrar que o número ímpar vai dar um número ímpar? Porque... você teria que fazer por 2K mais 1, esse mais 1 é chato, não é? Não, nem é por ser um 2K mais 1, não é por ser esse mais 1 chato. Nem é por isso. Isso daqui é uma expressão, né? E é a sua hipótese. É a expressão que é ímpar. Então, é 3N mais 2 é igual ao ímpar. Então, 3N mais 2 é igual a um 2K mais 1. E aí você quer falar algo sobre N. Então, N tem que ser ímpar. Entenderam? Entendi. E aí, por isso, porque você tem que trabalhar nessa expressão, igualando a ela ao ímpar. Então, é ela que é um ímpar, né? Então, 3N na mais outra 2 você já tem o N, né? Isso. Então, 3N mais 2 vai ser igual a um 2K mais 1, por exemplo. Então, você tem uma expressão com duas variáveis, é o K e é o N aí. E você quer falar algo sobre o N. Talvez não seja tão difícil, mas é um trabalho que é um pouquinho mais custoso do que esse, né? Porque aqui a sua hipótese é N. Não tem nenhuma expressão longa em relação a ele. É o N, N que é par. E é nele que você vai conseguir trocar aqui e chegar numa conclusão. Entenderam? Concordam com isso que eu estou falando? Sim? Sim. Eu estou olhando o chat aqui agora. O Hélio está falando coisas que eu acho que eu fui lá de trás, né? Não é de agora, não. Negação inverte de valores e interpretações, a contrapositiva, não. Tá bom, isso aí. Então tá claro essa 1, né? Vamos para 2. Mostre que em qualquer festa há ao menos 2 pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Vocês já viram essa questão antes? Aliás, vocês viram... Tem a ver com o do aniversário? Não. Tá. Vocês viram a lista antes? Que eu já postei ela tem um tempinho, né? Eu olhei, tentei fazer algumas, mas não rolou muito, não andou muito, não. Eu consegui a primeira, a terceira, eu acho que eu olhei a quarta, mas o resto eu não cheguei a fazer. Tá. E aí, mais alguém? Alguém viu e tal? Alguém olhou o gabarito? Eu li a lista. Eu acho que eu fiz, da lista eu fiz umas 3 ou 4 só. Tá. Então, essa 2 aqui é uma questão muito conhecida num outro contexto, tá? Quando a gente fala de grafos, em teoria dos grafos, a gente trabalha com isso daqui bem no início do curso, com esse tipo de questão.
Mas, enfim, não vou falar aqui sobre grafos, até porque o contexto não é igual, né? Não defino para vocês o que é um grafo. Mas é o seguinte, primeiro, o que significa uma pessoa conhecer outra pessoa? Uma coisa que eu não falei aqui no enunciado, mas o que eu estou passando, essa simplicidade, que é o seguinte, se eu conheço o Gabriel, então o Gabriel me conhece, tá? Você não pode conhecer alguém que não te conhece, beleza? Então, essa é a hipótese inicial que eu estou colocando aqui, beleza? Tá claro quanto a essa restrição que eu estou impondo? Sim? Sim. Tá legal. E vocês entenderam o que eu estou querendo provar? É que em uma festa, qualquer que seja, há ao menos duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Então, o que quer dizer? Bom, se tem duas pessoas aí, isso que o Eric colocou não faz sentido para a gente aqui. Eu conheço o Justin Bieber, mas ele não me conhece, então isso não entra na nossa restrição, tá? Se eu conheço o Justin Bieber, então ele me conhece, tá? É nesse tipo de contexto que a gente está aqui. É tipo ser amigo. Você Por é a exemplo, mesma pessoa que precisa ser amigo. ser amigo, tá? Bom, mas aqui é o seguinte, eu não estou falando em relação às pessoas que eu conheço são as mesmas pessoas que outra pessoa conhece. Não se refere a isso, mas é em quantidade, tá bom? Então, duas pessoas, ao menos duas, né? Então, duas pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas, significa o quê? É que, por exemplo, tem uma pessoa que conhece três pessoas, e aí, se é essa pessoa aí que tem essa quantidade igual a de alguma outra pessoa, então tem que ter uma outra pessoa que também conheça três pessoas. Tá Então, claro todo isso? mundo que se conhece tem a mesma quantidade? Todo mundo que se conhece tem a mesma quantidade. Tudo bem, tá certo isso. Mas não quer dizer que numa festa todo mundo se conheça, né? Mas aí só quem se conhece tem a mesma quantidade. Só também não. Eu posso conhecer você, o Gabriel e a Brenda, por exemplo. Mas pode ser que o Roberto eu não conheça, mas o Roberto conhece você, conhece o Logan e conhece o Vinícius. Entendeu? Então, não são as mesmas pessoas associadas tá. aí. Eu estou interessado em quantidade, não em quem são essas pessoas. Não precisa ser as mesmas pessoas, tá? Mas olha só, a gente modela esse problema da seguinte forma. Você tem que impor alguma coisa aí, né? Alguma quantidade de pessoas. Então, você não sabe quantas pessoas tem numa festa, mas pode ser um número qualquer. É claro, um número que tenha pessoas, né? Então, você tem alguma quantidade pertencente aos naturais, né? Então, você considera uma festa com N pessoas para algum N maior ou igual do que 2, tá? E aí, a gente faz um modelo. A gente modela esse problema justamente pelo que importa para a gente aqui. Não é sexo da pessoa, não é o que a pessoa bebe, o que a pessoa come, onde ela mora, nem nada do tipo, mas é o conhecimento que ela tem, a quantidade de pessoas que ela conhece. Também nem são as pessoas que ela conhece, mas é a quantidade. É isso que importa para a gente, porque é sobre isso que eu quero concluir o meu teorema. Ok? Então, essa transformação de problema é a seguinte: é uma listagem de N elementos que vão da posição 1 até a posição N, que associa a quantidade de pessoas que uma pessoa conhece. Então, é o seguinte, você tem uma festa lá, tá? Suponha que tenha, a N é um número arbitrário, né? Só para ficar mais claro o que eu estou falando, suponha que tenha 4 pessoas naquela festa, beleza? Tem 4 pessoas ali. Então, você vai ter uma associação a uma sequência
com 4 elementos. Então, você vai ter 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4 elementos. Para cada elemento, o que isso daqui associa? O que vocês acham que esse primeiro elemento associa aqui? Conhecer você ou não, né? Não, ele vai associar a quantidade de pessoas que esse elemento conhece. Porque a quantidade máxima tem que ser N-1, né? E a quantidade de pessoas na festa é -1, porque é ele mesmo. Tudo bem. Tá certo. E aí você vai tentar distribuir, você pode tentar distribuir, tipo assim, a maior quantidade de diferentes. Por exemplo, digamos que N seja 4. Calma, antes da gente chegar lá. Antes da gente chegar aí. Só vamos entender melhor isso daqui. Perfeito. O que significa? Por exemplo, eu conheço uma pessoa. Essa pessoa aqui conhece uma pessoa que está aí na festa. Então tá lá, ela só conhece uma pessoa. Essa outra pessoa conhece 2 pessoas. Pode ser? Essa pessoa conhece uma. Essa pessoa conhece 3, por exemplo. Tá? Pode ser uma configuração para uma festa, isso. Eu nem estou aqui interessado em saber como tem que ser exatamente essa sequência, ou qual é a ordem que aparece. Não estou. Eu só estou aqui pensando numa transformação. Você tem a festa com pessoas e tal, mas o que importa é a quantidade de conhecimentos. O que eu quero provar, aí sim, a gente chega nesse ponto que vocês já estão comentando um pouco aí, mas eu quero concluir que há ao menos 2 pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. O que eu quero chegar de conclusão me refere à sequência que eu estou transformando aqui. O que tem que ter nessa sequência? Números iguais, pelo menos 2 números iguais ali. Isso mesmo. Então, tem que ter pelo menos 2 números iguais. É isso que você tem que provar. Tá legal? Então, o primeiro ponto é você ter um problema genérico de uma natureza que não está, assim, propriamente aí se relacionando a essa abordagem que a gente conhece, né, de conjuntos e números e coisas do tipo, mas você tem que, de alguma forma, chegar nisso, entendeu? Transformar o seu problema para que você consiga resolver nesse contexto que você conhece. E aí, é essa transformação que eu estou falando. Você tem que provar que, nessa sequência que associa o conhecimento dessas N pessoas, a quantidade de pessoas que cada pessoa ali conhece, você tem que ter pelo menos 2 elementos com o mesmo valor. Beleza? Quer falar, Gabriel? Você está com a mão levantada? Eu acho que ficou levantado já, mas eu já entendi já, obrigado. Tá. E aí, beleza. Como é que a gente faz isso, então? Existem algumas formas, tá? Você pode pensar, provar por contradição. Aqui nem está por contradição exatamente, mas é bem parecido até, porque olha só. Uma vez entendido essa transformação, bom, cada pessoa, ela conhece de 0 até N-1 pessoas que estão naquela festa. Ela pode conhecer ninguém. Ela pode ir para uma festa sem conhecer ninguém que está ali dentro. Beleza? E até todas as pessoas que estão lá. Isso, foi de penetra, por exemplo. Não conhece ninguém. Também ninguém conhece ela. Beleza? Mas ela conhece de 0 até N-1. Ok? Beleza? Vocês concordam que o 0 e o N-1 nunca podem estar numa sequência, os dois juntos? Uma sequência é isso aqui que eu coloquei. É a quantidade de pessoas que cada pessoa lhe conhece. Ok? E aí, o 0 estando aqui, o N-1
não pode estar aqui também. Os dois juntos não podem coexistir nessa sequência. Por quê? É porque se tem Porque um N ninguém vai menos 1, conhecer o significa intruso. que Calma, todo Gabriel, mundo... ele tá falando. Se tem um N menos 1, significa que tem um cara que conhece todo mundo. Então não tem como ter alguém que não conhece ninguém. Por justamente essa relação ser, se eu te conheço, você me conhece. Por isso. O que o Gabriel vai falar provavelmente seria isso também, né? Porque ninguém conhece o intruso. Isso, mas ele tá dentro das N pessoas, né? Então, mas uma pessoa que conhece todo mundo, ela vai conhecer todo mundo menos o intruso. Então ela não vai conhecer N, ela vai conhecer N menos 1. Se você tem dois penetras, tudo bem. Você pode ter dois elementos com 0 ali, não tem problema. Mas o que você não pode é ter o 0 aparecendo na sequência juntamente com o N menos 1. Entendeu, Logan? Por conta disso que o Eric falou. Se tem alguém que conhece N menos 1, é porque essa pessoa conhece todo mundo que está lá. Só não conhece a si mesmo, a gente não põe, né? Essa relação de conhecimento é um com o outro, não você consigo mesmo. É o número de pessoas distintas que alguém conhece. Então, por isso que não tem aí o N também sendo possível nessa sequência. Tá legal? Porque N-1 inclui todo mundo que está ali na festa. Beleza? E aí não pode estar o 0, porque se tivesse alguém que não conhecesse ninguém, tá errado essa pessoa que conhece todo mundo. Porque conheceria a pessoa que conhece ninguém. Mas se essa pessoa conhece todo mundo, conhece essa pessoa também conhece ela. Então quer dizer que ela não conhece ninguém. Ela conhece ao menos uma pessoa. Por isso. Tá legal? E agora? Estão entendendo? Então, que de 0 até n-1, a gente tem n valores. A gente tem n valores para colocar aqui. Tudo bem? Inicialmente, do 0 até o n-1. Você tem n valores do 0 até o n-1. Porque do 1 até o n-1 são n-1 valores. Além da possibilidade de ter o 0, você tem, então, n valores. Você tem n valores inicialmente para poder pôr aqui dentro. Só que o 0 estando, o n-1 não pode estar. O n-1 estando, o 0 não pode entrar. Ok? Então, você recai a quantas possibilidades de valores para colocar nessa sequência? Se o 0 não pode estar com n-1, você pode ter quantos valores aí dentro? Hein? Bom, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. Você tem inicialmente, na sequência, aqui. Essa pessoa, ela pode conhecer quantas pessoas? N? 1 de n. Certo? Que, no caso, é de 0 até n-1. Tudo bem? Sim? Para todo mundo? Sim. Legal. Essa pessoa também. Essa pessoa também. Essa pessoa também. Então, inicialmente, você pensando assim, mais sem
tantos detalhes aí, associando, você tem do 0 até n-1 valores para pôr em cada uma dessas posições. Beleza, né? Só que, caso o 0 entre em algum lugar, vocês entenderam que o n-1 não pode entrar. Vocês entenderam isso? Sim. Entenderam isso? Então, dessas N possibilidades que vão do 0 até o n-1, o 0 e o n-1 não podem coexistir. Concordam que eu posso ter o 0 aparecendo? Mas se o 0 aparecer, o n-1 não pode. Concordam que o n-1 pode aparecer? Mas se o n-1 aparecer, o 0 não pode aparecer. Ok? Então, dessas N possibilidades que você tem para cada posição, na verdade, você não tem mais todas essas possibilidades. Concordam com isso? Tem n-1 também? Você tem n-1 possibilidade. Então, olha só. Você tem quantas posições? Você tem N posições. Tá legal? Mas você tem N-1 valores. Você tem mais posições do que valores para poder pôr em cada posição aqui. Então, necessariamente, você vai ter repetição de valor. Porque você tem mais posições e o seu universo de valores para poder pôr ali dentro é menor. Mas você tem que preencher essas N posições. Entenderam o que eu falei? Posições são N e valores N-1? Posições são N porque associa ao conhecimento de cada uma das N pessoas. Certo? Posições são N. Mas os possíveis valores que eu posso pôr ali dentro? Aí é N-1. São N-1 possibilidades. São N, mas a gente já viu que se tiver o 0, vai tirar o N-1. Se tiver o N-1, vai tirar o 0. Isso. Aí isso. fica N-1 possibilidade. Um outro jeito de pensar nisso, que talvez seja até mais simples de vocês pensarem. Ó. Pensa que você tenha todos distintos. Vocês concordam que isso seria justamente um pensamento da contradição aqui? Porque se há... Então, você quer provar por contradição, você estaria pensando que, bom, há uma festa em que todos têm valores distintos. Concordam? Porque isso que quer dizer não ter ao menos duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. É isso que quer dizer não ter ao menos duas posições com o mesmo valor. Significa, então, que cada um conhece um número distinto de pessoa. Ou seja, todas as posições possuam valores distintos. Ok?
Sim? E aí, quando você pensa por esse lado, que é pensar o seguinte: bom, todo mundo tem que ter valor distinto. Você tem quantas posições? N posições. Você tem quantos valores? Do 0 até o n-1, são quantos valores? Incluindo o 0, incluindo o n-1, n valores. Então, você tem n posições, você tem n valores. Então, cada um tendo um valor distinto, pode ser, não tem problema. Só que aí, necessariamente, você vai ter que o 0 vai entrar em algum lugar e o n-1 vai entrar em algum outro lugar. E isso você sabe que não pode ter. E é o único caso em que daria todo mundo distinto. Então, por isso que não é possível que você tenha uma festa ou uma sequência com todos os valores distintos aparecendo. Entenderam? É um outro jeito de pensar nesse argumento por esse lance aí da contradição, que é diferente do que está escrito aqui. Provei de dois jeitos. Entenderam? Aham. Tipo assim, um exemplo usando 4 pessoas, seria assim, eu tenho 4 pessoas, aí se eu quisesse só que o máximo de pessoas que você consegue conhecer é 3. E aí para eu distribuir esse conhecimento seria uma pessoa, a outra conhece 2, a outra conhece 3, e a quarta pessoa tem que conhecer ou 1, ou 2, ou 3, né? Isso. Então vai acabar repetindo pelo menos um. Isso. Tá. Isso aí. Se fosse festa de aniversário, seria mais fácil. Tá bom. Bom, vamos para 3. Mostre que n ao quadrado mais n é sempre o número par pela técnica direta. Então, veja só. Você quer mostrar que n ao quadrado mais n é um número par, tá? Fala, Gabriel. Tem que ser pela técnica direta, né? Mas você não teria que dividir em n par e n ímpar aí? Ou não? Nem precisa. Nem precisa, ok. Nem precisa disso, tá? É sem perda de generalidade. Não, nem precisa, porque olha só, você pode sim, você pode separar em casos, considerando n par, considerando n ímpar. Tudo bem, é um jeito de se resolver, daria certo também. Considerando n par, aí não é sem perda de generalidade não, entendeu, Gabriel? Tá bom. Então aí se você quisesse fazer por casos, se separando, considere n par. Aí você vai ver como é que fica a expressão. Deu par? Ok, satisfez esse caso. Considera n ímpar. Faz a conta com essa expressão. Você vai ver que vai dar par também esse resultado. Beleza. Tudo bem, isso prova. Mas foi esse jeito que eu fiz aqui. Fala, Roberto. Essa 2 tinha essa definição aí que vai ter repetido o valor porque tem número de casas menor que o valor de n. Tem a ver com o princípio da casa dos pombos? Tem alguma Isso similaridade? é o princípio da casa dos mesmo? pombos. Que eu tinha É visto um isso antes, exemplo. achei parecido. Inclusive, o princípio da casa dos pombos, eu peço na avião de agora. Então, é um exemplo de aplicação do princípio da casa de pombos. É quando você tem, então, esse N lugares, né? E aí você tem menos quantidade de coisas para pôr ali. Basicamente é isso. E aí, no caso, as posições seriam os pombos. Você teria, então, N pombos. E aí você tem N menos uma casas, né? Então, você sabe que, necessariamente, em uma casa tem que ter pelo menos 2 pombos. Achei que o Paulo quer falar aí. Pode falar, Paulo.
Professor, não sei se é viagem, mas eu lembrei de estrutura de dados lá. Isso daria para representar graficamente essa 2? Fiquei pensando nisso ali. Fazer tipo uma árvore, não, né? Um grafo. Literalmente, Então, já que você falou de grafo, botar sim, o vértice, eu não lembro direito, sim. mas... Os vértices seriam as pessoas e o conhecimento das pessoas são as arestas aqui. Então, essas duas pessoas se conhecem, essas duas pessoas se conhecem, mas essa só conhece essa, por exemplo. Sim. E aí, no caso, que a gente transporta esse problema para grafos, é que há pelo menos 2 vértices com o mesmo grau, o mesmo valor de vizinhança, o mesmo número de vizinhança. Então, aqui, por exemplo, esse daqui tem grau 2 e esse aqui tem grau 2. Um exemplo bem simples que eu fiz, né? Mas sim, esse aqui é exercício do início de teoria dos grafos que a gente vê. Isso aí. Que aí Tá? é fácil de ver, né? Mas não. Mas Mas essa eu sei que não serve demonstração como aqui. justificativa, eu sei. Não, é exatamente a mesma demonstração. Isso que está aqui é como a gente demonstra aqui. Só que a sequência que eu falo aqui lixe uma sequência de N elementos, lá eu falo, é a sequência de graus. Isso que está aqui, que eu acabei de falar de sequência, é a sequência de graus do grafo. Então, é a mesma coisa. A demonstração é igual. Tá? Legal. Beleza? Posso continuar? Por favor. A 3 aqui, o que o Gabriel falou é um jeito que resolveria legal. Separar nesses casos, link N é par e N é ímpar. Um outro jeito que é até mais simples do que isso, mais direto até, é você, dessa expressão, reescrever. É uma soma de 2 termos que tem um N nos 2 termos aparecendo. Então, põe o N em evidência, fica N que multiplica N mais 1. Você sabe, por definição de paridade, que o seu consecutivo é sempre a paridade oposta àquela que você tem. E aqui você tem 2 consecutivos. N ao quadrado mais N é um produto de 2 consecutivos. E você sabe, então, que necessariamente um é par e o outro é ímpar. Então vai ser um fator par no resultado. Então, em um dos dois, sempre vai ter um 2 multiplicando alguma coisa. Então, essa conta é sempre um 2 que multiplica alguma coisa. Aqui, sem perda de generalidade, a gente assumiu N como par. E aí ficou 2K para o N, 2K mais 1 para o N mais 1. E aí você vai ter que isso dá um número par. Acabou aí. Veja como sem perda de generalidade entrou na história. Porque você poderia também ter suposto N mais 1 par. E aí o N seria ímpar. Mas as contas não iam fazer a menor diferença. Legal? Tá bem, gente? Beleza, professor, tá tranquilo. A 4 é mostrar que o MDC de N e N mais 1 é sempre igual a 1, para qualquer N que você tome pertencente aos naturais. Tá? Se o segredo para demonstrar algo é sempre reescrever a expressão, não. É bom que você reescreva para você ter uma clareza do que você está fazendo, né? Se você está mudando a técnica, se você está fazendo não por técnica direta, mas por contradição, por contrapositiva, aí sim é importante que você reescreva para ter a clareza de qual é a sua hipótese que você está trabalhando, qual é a conjunção, se você está negando corretamente o enunciado. Então, é importante que você escreva isso sim, mas só nesses casos. Bom, essa 4 é por contradição. Essa 4 é muito legal. Olha só. MDC é o máximo divisor comum. Então, entre N e N mais 1. Isso é sempre igual a 1, tá? Então, por contradição, né? Olha só, você já começa falando qual é a técnica. Então, você já fala que isso que está aqui está errado. Então, está errado que é igual a 1. Então, o que está correto é que o MDC desses 2 consecutivos, para quaisquer 2 que você tome aí, sejam, ou que exista algum N que satisfaça isso, no caso, né?
A negação disso é que exista um N que satisfaça o MDC de N mais 1 ser igual a um D que é maior do que 1. Isso que significa a falsidade dessa informação que está aqui. Beleza? Então, você supõe que o MDC desses dois termos seja D. Tá? E aí, o que significa MDC? O que significa MDC? É que, primeiro, é um divisor tanto desse primeiro parâmetro quanto desse segundo parâmetro aqui. Ser divisor significa que o D aparece tanto na fatoração do N quanto na fatoração do N mais 1. Então, o N, ele necessariamente é múltiplo do D e o N mais 1 também é múltiplo do D. Então, o N pode ser escrito como D vezes P. E o N mais 1 também pode ser escrito como D mais vezes um Q. Ok? Conta isso? Porque foi a suposição que a gente teve, de que havia um MDC maior do que 1 entre eles. Então, com isso, a gente dá continuidade. N é D vezes P, N mais 1 é D vezes Q. E aí você tem N, P, P e Q, são termos aí que você... Era para supor que N e N menos 1 não são primos entre si. Isso, é isso que a gente está supondo. É isso que a gente está supondo aqui inicialmente. A gente está supondo, por contradição, que eles não são primos entre si. Entendeu, Eric? Porque ser primos entre si é ter o MDC igual a 1. Tá, legal. Então, isso é o que a gente extrai do MDC. Beleza. Como a gente sabe que N mais 1 é maior do que N, porque o N mais 1 é o sucessor de N, então é maior. Como D é igual em ambos, então necessariamente o Q é maior do que o P. Tá claro quanto a isso? Beleza? Beleza, né? E deixa isso quieto. Fala, Gabriel. Eu poderia provar também usando par e ímpar? Paridade aí? Talvez. Sem ser por absurdo, mas usando par e ímpar. A paridade. Vamos terminar aqui, depois a gente pode pensar no outro jeito. Tá bom. Tá? É porque eu sei que eu nunca ia pensar nisso, em fazer dessa Então, forma. pensando como par e ímpar, você supondo então que N seja par, N mais 1 vai ser ímpar. Mas o que você ganha aí em relação à divisibilidade? Por que que esse que é par... Então, aí por indução você poderia provar que isso funciona para qualquer par ímpar, não? Mas indução como? Quem é a base, quem é a hipótese? Entendi. Tá. É bom dar umas pensadas com outras técnicas, talvez consiga, mas talvez não seja tão direto. Dessa forma é bem... Se você conseguir pensar nisso, é bem simples. É simples. Eu tenho noção de que eu não ia conseguir chegar nesse eu acho que esse lance de não conseguir chegar nesse pensamento é somente por um motivo, é por não exercitar tanto essa técnica. Então, é bom que vocês exercitem bastante. Inclusive para essas que eu fiz aqui, utilizando contrapositiva ou direta, tenta pensar como seria por contradição. Vocês vão ver que não é mais complicado. Tá? É claro, você tem que pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, um primeiro pensamento foi nesse divisibilidade aqui. O outro é o que a gente já tem do próprio enunciado, né? No caso do enunciado, não, né? Dos pares aqui, N mais 1. Porque, olha só, voltando, Q é maior do que P. Q é maior do que P porque N mais 1 é maior do que N, e o D é comum aos dois, então o Q tem que ser maior do que o P. Tá. Mas a gente já tem informação que é N mais 1 em N, então N mais 1 é sucessor de N. É sucessor. O sucessor é somar uma unidade no antecessor. Então, N mais 1 é N, que é D vezes P, mais 1. É simples assim. Então, você tem que N mais 1 é igual a D vezes Q, e você tem que N mais 1 é igual a DP
mais 1. Então, você tem que dp, dq, d vezes q, é igual a d vezes p mais 1. Ok? Porque n mais 1 é igual a essa expressão e n mais 1 também é igual a essa expressão. N mais 1 é igual a d vezes q por conta do MDC. E da mesma situação, o n mais 1 é igual a d vezes p mais 1, por conta de ser o sucessor do n. E o n é d vezes p. Beleza. Juntando as duas coisas, aí, olha só, as duas coisas acontecem. Esse exemplo é interessante, que a gente vê claramente isso acontecendo. Tá? Acontece que n é sucessor, n mais 1 é sucessor de n, e o MDC entre eles aqui é maior do que 1. Aí, olha só. Passei o d vezes p para o outro lado, fiquei só com 1. Então, tem o dq menos d vezes p. Colocando d em evidência, ficou d que multiplica q menos p, igual a 1. Então, q vezes p, q menos p, é igual a 1 sobre d. Cadê a contradição aí? Juntei essas duas informações, tem que chegar a algo que está errado. Então, olha só. A gente sabe que Q é maior do que P. Então, Q menos P é maior do que 0. Sim? Sim. É maior do que 0. Além disso, P e Q são inteiros. Então, a subtração de dois inteiros é um número inteiro. Então, essa subtração aqui é um número inteiro. Porque aqui, ó, Q e P são inteiros, porque são os que eu utilizei para escrever tanto n quanto n mais 1, por conta da divisibilidade dos dois aqui por d. Então, ambos são inteiros. Logo, a subtração também é inteira. Então, 1 sobre d também é inteiro, porque Q menos P é igual a 1 sobre d. Mas está aí a contradição. Por quê? D é maior do que 1. Porque o MDC, o que eu estou supondo, é que seja D, que é maior do que 1. Por isso que eles não são primos entre si, pela minha suposição. Mas, se eu estou pegando 1 e dividindo por D, que é um inteiro maior do que 1, 1 sobre 1D, que é maior do que 1, eu estou pegando uma pequena da maçã. Acho que caiu rapidamente a internet aqui, né? Mas então, o que eu estava falando é o seguinte. D, eu supus que é maior do que 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando, por exemplo, uma maçã e dividindo por uma quantidade D de pessoas que é maior do que 1. Então, eu sei que, com certeza, cada pessoa vai ficar com um pedacinho da maçã. Com menos do que uma maçã inteira. Certo? Então, esse resultado 1 sobre D é algo que está entre 1 e 0. É algo que está entre 0 e 1. Porém, isso é contraditório, porque a subtração de dois inteiros é um número inteiro. Então, está errado você falar que aqui é inteiro e aqui não é inteiro. Então, é porque estava errado essa suposição inicial, logo eles são primos entre si. Entenderam? Entenderam? Sim? Entendi, sim, professor. Quando vocês falam em paridade opostas, isso não implica necessariamente eles serem primos entre si. Por exemplo, 4 e... Não, 4 não. 12. 12 e 9 são números com paridade. Então, mas... E o MDC deles não é 1. O 3 é o MDC entre eles. Entendi.
Sim. Mas isso só serve para todos os números que têm um ímpar em comum, né? Tem que ter algo em comum para não ser primo entre si, sim. Mas tem algo a mais aí que eu teria que pôr para tentar pensar nessa ideia direta. Então, que vai ser. Não, é porque o que ajuda aí é que eles são. Um é sucessor do outro. Um é sucessor do outro. Isso ajuda. Na verdade, é. E, Porque... tipo assim, você fazer para isso é o que amarra o problema, né? Você tem 1 e 2, ou então 2 e 3, 3 e 4. Você fazendo assim, você não consegue? Não, porque isso é Você está usando o caso, né? exemplificando isso. Não pode. O que você Aí pode fazer, que me veio aqui agora, que é você aplicar o algoritmo de Euclides de divisão. Porque o MDC é isso, né? É você aplicar a divisão do maior pelo menor, continua dividindo o divisor agora pelo resto da divisão que você conseguiu do caso anterior e vai parar quando você chegar onde? Quando você chegar no 1, né? Quando você chegar no 1. Você poderia fazer com 2K e 2K mais 1. 2K e o 2K mais 1. Você já vai parar aí nesse momento que vai dar 1 ali já. Já dá 1 de vez. E fica... Isso. E fica rápido, né? Fica rápido. Mas aí você perde esse exercício de você entender bem a contradição. Sim, sim. E o que é importante que vocês já façam, pensem por contradição, porque em muitos dos casos vai ser um jeito muito melhor de se resolver. Tá? Beleza? Beleza, beleza. Então, a 5, ela é bem interessante também, e é por contradição também. Então, olha só, mostre que há infinitos números primos. Tá? Então, veja, a gente nem sabe como é uma sequência, a gente nem sabe se existe uma sequência de números primos. Assim, é uma sequência que siga uma regra, né? Mas a gente sabe que tem infinitos. E aí, por contradição, você pensa que seja errado isso, né? Suponha, então, que haja uma quantidade finita de primos. E se é uma quantidade finita e não é infinita, é porque tem um valor aí que vai contar quantos são, né? Que são K. Então, há uma quantidade finita de K números primos. E aí, sejam esses primos P1 vezes P2 até PK. Tá? Entenderam essa suposição inicial? Sim? Aí, beleza. Você sabe que um número, ele pode ser escrito como um produto de primos, né? E aí como você acabou de supor que tem essa quantidade, você então toma esse número n sendo justamente a multiplicação de todos esses primos. Então, n é o produto de todos os primos que existem, que é do P1 até o PK. É P1 vezes P2 vezes P3 até PK. Tá legal? Então, essa daqui é o seu n, tá? Bom, todo PI é um divisor de n. Entenderam? Então, se você pegar n, dividir por P2, vai dar resto zero. Tudo bem? Isso Sim. daqui vai dar P1 que multiplica P3, que multiplica P4. Você vai tirar assim, o primo que você está dividindo. Isso mesmo. É isso que a gente está fazendo. Então, você sabe que vai dar resto zero. O P2 é divisor do N. O P1 é divisor do N. O P3, o P4, assim por diante também. Aí, olha só. A gente acabou de provar que o N mais 1 não tem nenhum fator primo com o N. Entenderam? Lembram Provado que a gente provou anteriormente. isso? A gente acabou de provar isso no exercício anterior.
Então, o MDC de N com N mais 1, N é esse que é a multiplicação de todos os primos que existem. Você supôs que só existem esses K. Mas se você fizer o MDC com o sucessor, e você sabe que existe o sucessor, porque você está supondo que você tem aí isso para todos os números naturais. E é uma quantidade infinita. Aí que vem a contradição, porque você está considerando dentro dos números naturais ainda aí. E aí existe o sucessor do N. E o MDC de N com N mais 1 é 1. A gente acabou de provar. Qual é a contradição aí? Por que que o MDC... Porque tinha que ter mais um primo aí, né? Só que você falou que os primos eram finitos e ia até esse número aí. Então se tem sempre e vai ter sempre mais um, não é? Por que tem que ter um primo diferente para esse N mais 1? Porque todos os outros primos já foram usados e ele é um número inteiro, tem que ser dividido, tem que ser divisível por alguém. Isso, porque do P1 até o PK já foi utilizado em N. Isso quer dizer que nenhum desses primos aqui, do P1 até o PK, são utilizados para você escrever, para você poder decompor o N mais 1. Porque se fosse, por exemplo, o P3 foi utilizado para escrever o N mais 1. N mais 1 é igual a P3 vezes uma série de coisas. Pô, o P3 já é comum ao N, seria comum ao N mais 1. Entendeu? É. Mas não pode. Por quê? Porque o maior divisor comum é 1. O maior divisor comum é 1. Ou seja, não tem nenhum primo que você escreve o N que vai escrever o N mais 1. Ou seja, você precisa de novos fatores primos que vão além do P1 até o PK para poder escrever o N mais 1. Por quê? Aí, tendo um pouco de profundidade aí de teoria dos números, existe um teorema muito conhecido que é o teorema fundamental da álgebra, que diz que qualquer inteiro pode ser escrito como primo ou produto de primos. É por isso que a gente consegue fatorar um número, qualquer número natural que seja. A gente utiliza isso já desde o primário, mas é por conta disso. É da forma NK com K sendo primo, né? Tudo bem, E aí você sabe, então, que tem que ter novos primos para você poder escrever o N mais 1. Porque o MDC entre eles é 1. Então, tá aí a contradição. E acabou. Isso que está aqui, né? Todo inteiro diferente de 1 pode ser fatorado, decomposto em fatores primos, é o teorema fundamental da álgebra. Entendeu? E aí você sabe que, então, que não pode ter somente K, tem que ter mais. Então, está errado você ter suposto que existiam K. Entendeu? Então, está errado você ter suposto que existe uma quantidade finita. Beleza? Porque esse K é arbitrário, né? Você poderia porque então, não existe K, mas existe K mais 1. Ainda assim, esse K é arbitrário, tá? Então, é a negação do ser finito que é aquilo que você encontrou. Ou seja, que há, então, uma quantidade infinita. Beleza? Isso acaba. Bom, a 6 é por contrapositiva toda ela. Eu nem vou fazer, não. Acho que vou encerrar a aula aqui, tá? Ela é toda igual os exercícios da aula que eu passei lá. Ó. Se P ao quadrado é par, então P é par. Contrapositiva, então, é que se P é ímpar, então P ao quadrado é ímpar. Então, a demonstração é bem direta, né? P é ímpar, então P é 2K mais 1. P ao quadrado é 2K mais 1 elevado ao quadrado. Ajeitando as contas aqui, você chega ao número ímpar. Se x vezes y é ímpar, então x... Oi, fala. Tipo assim, eu posso tentar falar essa B aí, só para ver se eu entendi contrapositiva? Claro.
É tipo assim, eu vou falar por contrapositivo, eu vou falar que x e y são pares, então x vezes y é par. Certo? É isso? Então, se x vezes y é ímpar, então x e y são ímpares. Então, o que você quer é negar isso daqui. Ah, então tem que ser x ou y é par. Isso. Entendi. Então, tem Perfeito. que ter cuidado aqui a utilização da negação, Tá que bom. por acaso aqui é a lei de De Morgan. Tá bom, tá bom. Por isso que eu fiquei com medo e quis falar. Beleza. É a negação da conjunção. É isso que você tem que fazer aqui. Então, x é par ou y é par. Isso é a causa. Então, x vezes y é par. Veja que aqui apareceu de novo, sem perda de generalidade. Porque você poderia ter assumido não o x par, mas sim o y par, mas ia dar na mesma na conta aqui. E aí está um pouco do porquê eu pude aplicar o sem perda de generalidade aqui, mas em outros contextos não posso aplicar. Tá? Aqui eu pude aplicar isso porque o que eu queria me referir era a multiplicação. E a multiplicação é algo comutativo, que também eu posso alterar, não vai afetar o resultado. Então, por conta disso, entendeu? E aí chegou à conclusão que deu algo par. Beleza? Se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. E aí a contrapositiva é o quê? Eles têm paridade opostas, então a soma é ímpar. Beleza? Ter paridade oposto, sem perda de generalidade, você pode assumir um ser par e outro ser ímpar. Faz a soma, vê que vai dar ímpar lá. Se x mais y é par e y mais z é par, então x e z têm a mesma paridade. Então, bem parecido, né? É você ter a causa agora, x e z têm a paridade oposta. Ter paridade oposta, né? O que significa isso? É que eu separei em casos, né? Considerando x par, z ímpar, considerando x ímpar, z par. E tem que ver como fica essa soma daqui, beleza? Dentro de cada... Tenho dois casos. Dentro desses casos, eu ainda considerei o y aqui, o y ser par, o y ser ímpar. Fiz para os dois casos, né? Mesmo podendo você ter algo que seja sem perda de generalidade, não está errado você querer considerar cada caso separadamente, tá? Não tem nenhum problema fazer isso, beleza? E aí, ajeitando as contas, vendo lá que dá o par, ou dá o ímpar e tal, você resolve o que você queria. Beleza? Tá legal? Alguma pergunta? Tá legal, professor. Tá show. O Eric perguntou uma coisa sobre o hotel de Hilbert, né? Dá para falar do hotel de Hilbert nessa aí? Só que movendo os caras para os quartos primos? Essa 5 aí. Na verdade, não, porque você não sabe inicialmente que tem infinitos quartos. Infinitos quartos primos, no caso, né? Você não tem essa hipótese, o Eric, de que é possível, dado que você... Eu estou pensando igual você pensou aí, falando dos quartos com números ímpares, né? Estão todos ocupados. Aí você pede para ir para o quarto ímpar, o quarto primo a seguir. Mas se você não tem essa hipótese da existência de que há outro quarto primo, então não pode. É o que você quer provar, que tem uma quantidade infinita de quartos primos. Ah, tá. Para poder usar o hotel já tem que ter números infinitos. O hotel você tem... o modelo do hotel é esse, né? Você tem lá infinitos quartos e tal. Mas essa quantidade de ter uma quantidade
infinita de quartos com números ímpares, com números primos, né? De novo, mas você ter essa informação de que há uma quantidade infinita de quartos com números primos, isso você não tem. É o que você quer argumentar que existe. Mas como é que você vai mandar, uma vez que você já supôs? Não, vamos supor que a quantidade de quartos com números primos seja finita. Como é que você vai mandar ocupar o outro quarto, se já foi finito e já foi tudo ocupado? Então, não sei. Acho que não tá como não. Acho que não tem como não. Fala, Gabriel. É que se os primos forem infinitos, os números vão acabar sendo finitos. Né? Sim, o maior número que você sim, pode sim, fazer vai ser o primo vezes o último primo. Não, na verdade você ainda tem as potências, né? Ah, justo. Então Mas ainda... não. Não é. Justo. Ainda não. Mas você não vai Você conseguir pode escrever gerar todos, né? infinitos porque há uma quantidade infinita de números. Uhum. Você não consegue escrever todos. Você não vai conseguir escrever todos, então tem algum primo faltando. Tá? Bom, foram só 6, na verdade 5, porque a 6 eu só passei rapidinho nelas, né? Mas acho que foi bom, né, para a gente rever o conteúdo, né? Existem vários outros exercícios, né? E aí vocês veem nas aulas, né? Então, retornem às aulas. As demonstrações que são feitas por uma técnica, tentem fazer por outra técnica, tá? E tem que exercitar, tá? Apesar da lista ser grande, na verdade, com essas técnicas são poucas, né? Mas estudem aí, gente. Vão estudando aí. Eu vou postar mais material para vocês também. Tá legal? E é isso aí. Posso encerrar? Sim, senhor. Boa noite. Beleza? Então tá. Vou aqui encerrar a gravação. Boa noite, professor. Bom final de semana. Vocês também. Bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite aí. Faça um avião, tá? Já postei lá. Valeu. Boa noite. Pode deixar.